Olá, alunos! Eu sou a professora Jennifer Ribeiro, eu sou professora de Física e a aula de hoje é sobre o movimento uniformemente variado, parte 1. E o que é o movimento uniformemente variado? É o movimento em que a velocidade varia ao longo do tempo. E essa velocidade ela pode aumentar, ela pode diminuir de forma constante. Aí, o agente responsável por fazer a variação da velocidade, a gente chama de aceleração média. E para calcular essa aceleração média, nada mais é do que a variação da velocidade em relação à variação do tempo. Aí, para calcular a variação da velocidade, a gente vai lembrar que a variação da velocidade ela é a velocidade final menos a velocidade inicial. E a variação do tempo, ele é o tempo final, que é esse t, menos o tempo inicial, que é esse t0. E aqui está a fórmula da aceleração média, que é o ΔV sobre ΔT. E esse AM é de aceleração média. Para a gente utilizar a fórmula de aceleração média, uma coisa que a gente tem que prestar atenção é que a velocidade sempre tem que estar em metros por segundo e o tempo sempre tem que estar em segundos. Aí aqui eu coloquei nesse slide um esquemazinho para vocês poderem entender melhor. Aí aqui está a fórmula da aceleração média, que é ΔV sobre ΔT. O ΔV, ele sempre tem que estar em metros por segundo. E como é que a gente faz caso o exercício esteja em km por hora para passar para metros por segundo? Aí eu coloquei para relembrar. De metros por segundo para km por hora, multiplique por 3,6. Mas para transformar de km por hora para metros por segundo, que é o que a gente vai utilizar nessa matéria, a gente vai lembrar de dividir por 3,6. E o tempo, ele tem que estar em segundos. E para relembrar, eu coloquei como é que transforma de hora para minuto e minuto para segundo. É que no caso, se tiver em hora, para transformar para minuto, multiplica por 60. E aqui do minuto, para transformar para segundo, multiplica por 60. Então, se quiser transformar de hora direto para segundo, multiplica por 60 duas vezes. Ou multiplica por 3.600. E a unidade de medida de aceleração média, ela sempre vai ser dada em metros por segundo ao quadrado. Não vai ter outra unidade de medida para aceleração média. No sistema internacional sempre vai ser metros por segundo ao quadrado. Por isso que a velocidade tem que estar em metros por segundo e o tempo tem que estar em segundos, para dar a unidade de medida de metros por segundo ao quadrado. Quando a gente tem aceleração, o movimento ele pode ser classificado como movimento acelerado ou movimento retardado. O movimento acelerado ocorre quando o módulo da velocidade aumenta em função do tempo. E o movimento retardado ocorre quando o módulo da velocidade diminui em função do tempo. Aí aqui eu coloquei para ilustrar um carro acelerando e um caminhão freando. Aí o carro acelerando com aceleração positiva e o caminhão freando com aceleração negativa. Além dessa equação da aceleração média, que é dada por ΔV e ΔT, que é essa daqui, uma outra forma que a gente obtém para calcular ou a velocidade inicial ou final, ou a aceleração ou o tempo, é com essa equação aqui, ó, que é o V é igual a V0 mais o A vezes o T, que na minha época era vi vovó atrás do topo. Não sei se hoje é assim ainda. E lembrando que se for desaceleração, a gente pode trocar aqui na fórmula o sinal de mais por sinal de menos.
quando fala que ele está desacelerando ou freando. Aqui na fórmula, esse V é a velocidade final, esse VO a velocidade inicial, o A a aceleração e o T o tempo. Então vamos fazer alguns exemplos. O número 1. A velocidade em função do tempo de um ponto material em movimento retilíneo uniformemente variado, expressa em unidades do SI, é V igual a 50 menos 10T. Então, como ele falou que está no SI, então a velocidade vai estar em metros por segundo e o tempo em segundos. Pode-se afirmar que no instante t igual a 5 segundos, esse ponto material tem. Aí a letra A, velocidade de aceleração nulas. Aí a letra B, velocidade nula e daí em diante não se movimenta mais. A letra C, velocidade nula e a aceleração A igual a menos 10 metros por segundo. Letra D, velocidade nula e a sua aceleração muda de sentido. E letra E, a aceleração nula e sua velocidade muda de sentido. Então aqui, o que ele disse? Que ele quer saber a velocidade em tempo de 5 segundos. E no enunciado, ele deu pra gente aqui a equação. E ele falou que ele quer no tempo igual a 5 segundos. Então, no lugar do t, aqui da equação, a gente vai colocar os 5 segundos. Então, como é que vai ficar a equação? Substituindo. O V vai ser igual a 50 menos 10 vezes 5. Aí que eu troquei só no lugar do t, coloquei o 5. Aí como é que a gente resolve? Primeiro, a multiplicação. Então vai ficar o V igual a 50 menos 50. Aí 50 menos 50, 0 metros por segundo. E para saber a aceleração, aqui eu reescrevi a equação que o exercício nos propôs. Aí como é que a gente faz para descobrir a aceleração? Eu vou pegar a fórmula do viva vou atrás do toco e vou escrever aqui embaixo. Aí aqui V0 mais A. Foi difícil agora, mas saiu esse A. Vezes T. Então, o que a gente pode observar? Que o número aqui que está depois do igual, que é o número que está sozinho, sem o tempo do lado, é a velocidade inicial. Então, a velocidade inicial vai ser 50. E a aceleração é o número que está aqui do lado do t. E que número que está aqui do lado do t? Menos 10. Então, a aceleração vai ser menos 10. Porque o A que está aqui do lado do t. Então, o número que está aqui do lado do t é o menos 10. Então, a aceleração vai ser igual a menos 10. Calma que vai sair. Metros por segundo ao quadrado. Acho que deu para entender. Então, a velocidade, quando o tempo é 5 segundos, é 0. E a aceleração vale menos 10 metros por segundo ao quadrado, que é a letra C. O número 2.
Um automóvel parte do repouso e atinge a velocidade de 100 km por hora em 8 segundos. Qual é a aceleração desse automóvel? Aí aqui, primeira coisa, se ele falou partiu do repouso, então quer dizer que a velocidade inicial dele é 0, porque ele partiu do repouso. E atinge a velocidade de 100 km por hora. Então, esse 100 km por hora vai ser a velocidade final em 8 segundos. Então, esse 8 segundos é o tempo que ele gastou. Então, ele quer saber qual é a aceleração. Uma coisa que a gente tem que observar. Esse 100 está em quilômetros por hora. Então, a gente tem que converter ele para metros por segundo. Eu espero que vocês lembrem como é que faz para converter de quilômetros por hora para metros por segundo. Espero que vocês tenham lembrado que tem que dividir por 3,6. Então, o 100 km por hora dividido por 3,6 para poder converter vai dar 27,7 metros por segundo. Então, para calcular a aceleração média, ΔV sobre ΔT. Aí a variação da velocidade, 27,7. Porque tem que colocar na fórmula já em metros por segundo. E o tempo que ele gastou, 8 segundos. Então, 27,7 dividido por 8, 3,4 metros por segundo ao quadrado. Aí, o último exemplo, número 3. Um móvel realiza um movimento retardado com desaceleração constante, de 2 metros por segundo. Então, como ele já falou, movimento retardado e desaceleração, então tem que lembrar que essa aceleração vai ser negativa na hora de colocar na fórmula. Sabendo que a sua velocidade era inicialmente 20 metros por segundo, então como ele falou inicialmente, então esse 20 vai ser a velocidade inicial. VO. Determine em qual instante de tempo, então qual instante de tempo, ele quer saber o T. O móvel inverterá o sentido do seu movimento. Então, toda vez que ele fala que inverterá o sentido do movimento, ele quer saber em quanto tempo a velocidade final dele vai ser 0, que é o 0. Porque quando ele fala inverte o sentido do movimento, no caso, ele está freando esse móvel, ele está com velocidade de 20. Aí a velocidade dele vai diminuindo. Aí quando chegar no 0, ele poder acelerar. Então, ele quer saber em quanto tempo que ele vai chegar com a velocidade de 0 metros por segundo. Aí aqui, para ficar mais fácil, eu já coloquei os dados. Aí aqui a aceleração é negativa, porque falou que está desacelerando no enunciado. A velocidade inicial, 20 metros por segundo. A velocidade final dele é 0, porque fala que quando muda o sentido. E ele quer saber o tempo. Aqui eu já tenho a velocidade final, a velocidade inicial e a aceleração. Então, eu posso usar a fórmula do vi vovó atrás do toco, porque eu já tenho a velocidade final, que é o 0, a velocidade inicial,
que é o 20, a aceleração, que é o menos 2, e aqui só vai ficar faltando o t para achar. Então eu vou substituir a velocidade final, o 0, a velocidade inicial, o 20, a aceleração, menos 2, vou achar o t. Aí aqui não é menos 2t? Passa para o outro lado, 2t, igual a 20. Porque tem que jogar as incógnitas para um lado e os números para o outro. Aí vai ficar 2t igual a 20. O 2 está multiplicando, então ele vai passar dividindo. Então t vai ser igual a 20 dividido por 2. Então 20 dividido por 2, 10 segundos. Que ele vai gastar para inverter o sentido do movimento, que é a letra C. Então, gente, por hoje é isso. A próxima aula vai ser a parte 2 do movimento uniformemente variado. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreva aqui no canal, deixe seu like e ative o sininho. Se você tem sugestões de próximos temas para as próximas aulas, deixa aqui embaixo nos comentários. E me siga nas redes sociais. Eu sou Desbravando a Física tanto no Facebook quanto no Instagram. Obrigada e até a próxima!